seja muito bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa primeira aula aqui do curso Venda Consciente. Meu nome é Túlio Miotti e você está no canal Insights de Neuromarketing. Aqui você vai encontrar conteúdos sobre o universo de venda. Então, toda semana vai ter aí um vídeo novo aqui no canal para que você possa entender como que funciona todo esse universo da venda. Tá? Então, se você ainda não se inscreveu, aproveita e se inscreva agora, compartilhe o vídeo, deixe aqui o seu joinha e comente o que você está achando dos vídeos. As aulas são totalmente gratuitas e para que elas continuem assim, eu preciso que você compartilhe esse vídeo para mais pessoas, porque quanto mais visualização, melhor para o canal, melhor para mim e melhor para todo mundo, tá bom? Posso contar aí com você? Então, calma. Ok. Vamos na aula de hoje. Eu quero falar sobre como o seu ambiente criou suas crenças de venda. Esse é o módulo 1 do curso Venda Consciente, o ambiente que me formou. Então, se você chegou aqui através do meu Instagram, tá? Seja muito bem-vindo. E se você ainda não me segue lá no Instagram também, @TulioMiotti, se inscreva lá e vai me seguindo lá no Instagram também. Bom, e para a gente começar essa aula, eu quero começar com uma pergunta muito simples, mas que pode ser aí uma das mais poderosas que você já se fez ou que alguém fez para você. Onde você aprendeu o que aprendeu sobre vender? Vou repetir. Onde você aprendeu o que aprendeu sobre vender? Eu não estou falando de teoria, eu não estou falando, eu aprendi nos livros. Não, eu estou falando no corpo, na sensação que você tem quando precisa falar de dinheiro, fazer uma oferta ou pedir algo que realmente você vale. Bom, a maioria das pessoas, eu fiz essa pesquisa, nunca parou para responder isso. E é exatamente por isso que elas continuam repetindo os mesmos padrões, com as mesmas técnicas diferentes. Então vamos entender isso, essa aula aqui, com esse olhar, o olhar do neuromarketing. E para isso eu vou precisar trazer o neurocientista Antônio Damasio, que é um português, e ele demonstrou que as decisões humanas são fundamentalmente emocionais e que o ambiente em que crescemos programa os circuitos emocionais que usamos para decidir pelo resto da vida. O que isso significa? Significa que se você cresceu em um ambiente onde se falava que dinheiro é sujo, vendedor é enganador, cobrar é falta de espiritualidade, todos esses padrões estão aqui, no seu hardware, no seu sistema nervoso. E claro, aqui entra uma outra ciência para nos ajudar a entender tudo isso que eu acabei de falar, que é a física quântica. Tá? Não assim na mecânica quântica totalmente dita, tá? Mas de uma forma metafórica, vamos dizer assim. Na mecânica quântica, a gente tem uma coisa chamada olhar do observador. O ambiente externo ele não é neutro, ele colapsa possibilidades. Okay? Então, quando você foi exposto repetidamente a uma narrativa sobre vendas, aquela narrativa ela se tornou a sua realidade observada e, portanto, a única que você consegue até hoje manifestar. E qual é o conceito-chave aqui dentro da física quântica? É o condicionamento de campo. Na física quântica, o campo de possibilidade existe até que um observador o colapsa. Então, no seu caso, o observador que colapsou as suas crenças sobre venda foi o ambiente da sua infância, da sua adolescência, da coletividade onde você viveu ali e das experiências individuais e, claro, também da família. Só que tem uma boa notícia nisso tudo. Novos observadores podem sim criar novos colapsos, novas possibilidades, novos campos de possibilidades. E para a gente fechar todo esse entendimento aqui, eu preciso utilizar o processo de coach. Sim, eu também utilizo dentro do meu método, o método Neuroconscious, algumas ferramentas de coach. Então, eu vou utilizar aqui uma das ferramentas, de muitas ferramentas que o coach tem, né? Eu vou utilizar uma por enquanto. Ela será a primeira das 7 ferramentas que a gente vai utilizar aqui durante o curso. E eu vou chamar ela de mapeamento do campo formador, justamente para contrabalançar o que a gente acabou de falar aí do campo de possibilidades lá da física quântica. Então, o primeiro passo que você vai fazer, toda aula que você vai assistir aqui,
você vai ter que ter um caderninho. Então, sabe? Já pega um caderno, coloca aí, ó, curso de venda consciente, o vendedor esperto. Essa é a primeira parte, tá bom? Já pega um caderno e anota tudo aí. Então, o que você vai fazer nesse caderno? Você vai fazer um inventário ambiental. Como que funciona isso? Você vai responder 5 perguntinhas. Não se preocupe deixa eu anotar aqui as perguntas. Não, eu vou colocar essas perguntas aqui na descrição do vídeo, para que você possa responder com calma, tá bom? A pergunta número 1. Quando eu era criança, a minha família falava sobre dinheiro de que forma? Hein? De que forma a sua família falava para você sobre dinheiro? É fácil? Era difícil? É sujo? É muito fácil de ganhar ou difícil demais para ganhar? Dinheiro não dá em árvore? Essas coisas. Pergunta 2. Havia vendedores na família ou no seu entorno ali, à sua volta? E como que eles eram vistos? Eles eram bem vistos ou mal vistos? Como que eles eram vistos? Pergunta 3. Qual a primeira memória que eu tenho de alguém vendendo algo para mim? Como é que foi essa primeira vez que alguém vendeu algo para você? Foi bom pra caramba? Não foi bom? Teve empurroterapia? Como que funcionou isso? 4. Que palavras ou frases sobre venda, dinheiro ou comércio você ouvia repetidamente durante a infância, a adolescência, até mesmo na fase adulta? Que palavras foram essas? Que frases foram essas? E a última pergunta: quando eu penso em fazer uma oferta, qual a sensação aparece primeiro no meu corpo? Porque tem uma sensação, né? Tem gente que não gosta de fazer oferta. Parece que não vou falar, poxa, eu não sei falar direito, ou acho que não é legal fazer essa oferta agora, eu não tenho conhecimento para isso. Então tem uma série de coisas, não? Então o que passa na sua cabeça na hora de você fazer uma oferta? Qual é a sensação que aparece primeiro no corpo? Feito todas dados essas respostas, você vai para o passo número 2. A gente vai fazer um rastreamento somático, que é o quê? Você vai escolher a resposta que mais te carregou emocionalmente. Então, você vai fechar os olhos nesse momento. Você vai pegar essa resposta aí, vai fechar os olhos e vai começar a prestar atenção. Onde no seu corpo você sente essa crença? É um peso no peito? É uma contração no estômago? É um nó na garganta? Onde? Onde você sente isso, essa crença, em seu corpo? Por quê? Porque esse é o endereço físico da sua crença limitante sobre o processo de venda, sobre o que é uma venda. E também é aí que ela está morando. E é de lá que a gente vai conseguir mover ao longo desse módulo. Ok? Então, essa é a ideia. É entender onde ela está, qual o endereço dela e colocar ela para fora. Tá? Colocar essa sombra para fora. Colocar essa crença limitante para fora. Agora eu quero fazer com você uma conexão quântica com tudo isso que a gente aprendeu até aqui. Tá bom? Bom, a física quântica ela vai me dizer que matéria é energia condensada. Então, eu posso dizer que uma crença não está apenas na sua mente. Ela tem uma localização no campo eletromagnético do corpo, porque ela é uma energia condensada. O Instituto Hertz-Marty, ele documentou que o coração emite um campo eletromagnético 60 vezes maior do que o nosso cérebro. Portanto, quando você vende a partir de um medo ou a partir de uma sobrevivência, tipo, poxa, eu tenho que pagar um boleto amanhã, então eu tenho que vender de qualquer jeito, o seu campo, nesse momento, está transmitindo o quê? Medo e sobrevivência. Antes mesmo de você abrir a boca e falar alguma coisa sobre o seu produto ou sobre o seu serviço. E como eu gosto de falar em meus vídeos, vamos à aplicação. Nós temos que colocar isso em prática. Porque não adianta só ficar na teoria, né, gente? Tem que colocar em prática. Então vamos trazer isso para o lado concreto. Tá? Como que o ambiente formador se manifesta em comportamentos reais dentro do processo de venda. Então eu vou trazer 3 cenários hipotéticos para que você compreenda o que eu estou falando aqui e a partir desses 3 cenários hipotéticos a gente colocar a mão na massa. Fechado? Então vamos lá. Cenário 1. Você preparou uma proposta incrível para um cliente. Só que na hora de enviar,
você demorou aí 2, 3 dias para enviar. Aí você coloca desculpa, vai ali, revisa umas 10 vezes. Não, peraí, isso aqui tá errado. Não, deixa eu colocar mais não sei o quê. Não, deixa eu pedir o chat. Deixa eu fazer isso aqui, sabe? Isso não é falta de técnica, gente. É o ambiente interno falando que você não merece o sim do seu cliente. Cena 2, hipotético, tá? Cena 2. O cliente pede desconto e aí você oferece imediatamente, sem negociar o desconto. Não porque a estratégia é essa, não é isso. Mas porque alguma voz aqui interna diz que cobrar o valor justo é ser ganancioso. Olha que loucura. Olha como que a crença sobre vender bloqueia essa aptidão que você já tem. Só que, né, não deixa passar adiante. A crença não permite isso. Cenário 3. Você tem medo de parecer um vendedor, sabe? Pô, não quero me parecer como um vendedor. Então você acaba o quê? Explicando demais o seu produto, o seu serviço, justificando demais os valores, né? Pede desculpa na hora de fazer uma oferta. Ah, não, me desculpa, mas deixa eu fazer só uma ofertinha aqui rapidinho. Sabe, tem vendedor que é assim, né? Tem empreendedor que é assim também. E aí o que acontece? Nesse exato momento que você está explicando demais, está justificando, está pedindo desculpa por aquela abordagem, o cliente sente o quê? Uma insegurança antes de sentir realmente o valor do seu produto ou do seu serviço, da solução que você quer entregar. Então, cada um desses padrões tem uma raiz em um ambiente que você não escolheu. E o trabalho dessa aula aqui de hoje, desse módulo 1, é exatamente reconhecer essa raiz. Porque você não pode mudar aquilo que você não vê, aquilo que você ainda não reconheceu. Percebe? Então é por isso que a gente precisa fazer todo esse exercício. É por isso que é importante você responder aquelas 5 perguntas primeiras que a gente fez aqui e que vai estar na legenda, na descrição, perdão, na descrição aqui do vídeo. E para a gente finalizar essa aula, que é uma aula bem curtinha, eu também não quero me estender muito aqui, porque senão daqui a pouco você vai embora e não aprendeu nada. Né? Então, para a gente finalizar a aula, eu quero que você faça uma coisa muito simples, mas que é muito poderosa. Você vai pegar esse mesmo caderno que você escreveu essas perguntas e do qual você vai responder ela logo mais. Escreve no caderno a seguinte sentença. Tá? O que é uma sentença? É uma declaração que você vai falar todos os dias. Eu tenho uma declaração que eu coloco no meu espelho lá do banheiro. Então, mesmo que eu não leia, o meu cérebro está ali, está prestando atenção, o meu olho já bateu ali, já trouxe a informação, porque aquilo tudo é energia, então está vindo tudo para mim todos os dias. Mas eu leio. Tá? De vez em quando estou ali, estou lendo, firmando aquela declaração, firmando aquela sentença. E a sentença é o seguinte: você vai completar, eu vou trazer uma frase, e você vai completar com a primeira coisa que vier na sua mente. Primeira coisa. Tá? Pode ser positiva, pode ser negativa, não importa, mas é a primeira coisa. Que é o seguinte: o ambiente em que cresci me ensinou que vender é pontinho, pontinho, pontinho. Vender é o quê? O ambiente onde você nasceu, onde você cresceu, onde você escutou as pessoas falando sobre vender, sobre dinheiro. O que é vender? Sabe? Anota lá. E aí, completando a frase, vem a segunda parte da frase que é: mas vender, mas a verdade, perdão, mas a verdade que eu escolho agora é pontinho, pontinho, pontinho. Percebe que esse mas é uma frase, uma frase, é uma palavra que vai quebrar tudo que vem antes dela. Então, vamos supor, o ambiente que eu cresci me ensinou que vender é errado. Mas a verdade que eu escolho agora é que é correto vender, é que eu tenho aptidão para vender, é que eu já nasci apto para vender. Percebe? Então, esse mais ele quebra tudo isso daí. É a mesma coisa quando você está falando assim: ah, não, fulano é bom, mas. Sabe? Não tem essa coisa assim: fulano é bom naquilo que ele faz, mas tem uma coisinha aqui, outra aqui que precisa ser corrigida. É a mesma coisa. Essa sentença é a mesma coisa. O ambiente que eu cresci me ensinou que vender é, você vai colocar ali. Mas a verdade que escolho agora é. Ok? E uma coisa muito importante aqui nessa sentença: não force uma resposta bonita para essa segunda parte. Não faça isso. Ah, eu não sei o que eu vou escolher agora. Ok,
deixa ela incompleta, mas não force. Pode ser que uma pergunta, talvez, venha naquele momento, você coloque ali uma pergunta, também pode ser. O importante é que você comece a criar esse novo olhar do observador. Tá? Um que questiona o que foi instalado ali na sua cabeça, na sua mente, sem a sua permissão. Tá? Então, não se importa. Ah, eu não sei completar essa frase agora. Então, deixa a frase incompleta. Não tem problema. Tá? Quando você tiver a pergunta certa, você coloca ali. Porque é a primeira coisa que vem na mente. Tá bom? É isso que é importante. É a primeira coisa que vem na mente. Porque essa primeira coisa é que essa realmente é a sua crença e que precisa estar ali, ó, registrado direitinho para que você saiba exatamente o que você está pensando, exatamente o que a sua mente está ali trabalhando para bloquear você. Ok? E na próxima aula a gente vai aprofundar isso com uma técnica chamada dissociação contextual quântica. Feio o nome, né? Mas você vai entender. Aqui é onde você literalmente vai aprender a sair desse estado emocional do ambiente antigo e criar um novo estado emocional para a sua venda. Porque a venda não acontece nas redes sociais. A venda não acontece quando você abre a boca para falar do seu produto, do seu serviço, da solução que você entrega. A venda acontece no seu estado emocional. Como que está o seu estado emocional? Por isso, todas essas perguntas que a gente fez aqui, e essa sentença, é para descobrir qual é o seu estado emocional. Então, a sua realidade de venda, ela começa onde suas histórias terminam. Como que está terminando a sua história? Aquilo que termina, recomeça. Da maneira como terminou, ele vai recomeçar. Então é importante a gente entender isso. Como que minha história terminou? Porque a maneira como ela terminou, ela vai recomeçar. Então, hoje, nessa aula aqui, curtinha, você encontrou a sua primeira etapa. Tá bom? Então, até a próxima semana, na aula de número 2, a gente vai falar sobre essa questão de criar um estado novo de venda, tá? Um estado emocional para venda. Gratidão.